próstata inchada. Olá, meu nome é Marcelo e se você sofre com a próstata inchada, preste muita atenção, porque nos próximos 5 minutos irei praticamente cuspir na cara de todos os ladrões, mentirosos e vigaristas que têm sugado o dinheiro do seu bolso, forçando você a gastar horrores ao seguir a próxima terapia ou pílula mágica que eles oferecem. Também vou te mostrar a verdadeira razão da sua próstata inchada, causando um jato fraco e a vontade constante de ir ao banheiro. E já te adianto que a culpa não é sua. O aumento da próstata não tem absolutamente nenhuma relação com sua idade, genética, estilo de vida ou de qualquer outra coisa que seu urologista adora culpar. Por isso, se você sente a necessidade urgente de urinar várias vezes durante o dia, se leva até 30 segundos de esforço antes de sair qualquer xixi, ou se você acorda durante a noite precisando urinar, então você precisa assistir a este vídeo imediatamente, porque você irá conhecer a verdadeira causa dos problemas de próstata de 9 a cada 10 homens. Um estranho tipo de fungo que está se abrigando no seu sistema urinário, causando a inflamação da sua próstata. Isso significa que nesse exato momento que sua próstata está sendo revestida por esses fungos, você já irá entender. Felizmente, após centenas de testes, eles também encontraram um truque matinal que está exterminando o fungo da sua próstata e fazendo ela voltar ao tamanho normal e saudável. Esse truque vai acabar com todo esse mofo presente no seu sistema urinário, como se você estivesse limpando com uma esponja, fazendo sua próstata voltar para o tamanho normal e saudável em tempo recorde, para que você volte a ter a vida normal que tinha antes, quando nem precisava pensar em urinar porque era tudo tão natural e fácil. Eu posso garantir para você que o que eu vou te mostrar agora você não viu nem verá em nenhum outro lugar. Esse ritual para acabar com a próstata inchada é uma descoberta recente, e o motivo pelo qual 99,8% das soluções para acabar com os problemas de próstata não funcionam. Afinal, nenhuma delas irá exterminar todo o fungo presente na sua próstata, fazendo ela voltar ao tamanho normal. Imagine agora voltar a dormir bem à noite sem ficar com vontade de urinar ou levantando 5 vezes na mesma noite sem conseguir soltar uma gota. Imagine como seria nunca mais ter medo de molhar as calças em público e não precisar mais passar pelos constrangedores exames de toque. Imagine não decepcionar mais sua mulher e poder provar para ela que você voltou a ser aquele homem forte e cheio de energia que ela tanto precisa. Tudo isso será possível assim que você entender como utilizar esse ritual encolhedor caseiro que eu vou te mostrar nesse curto vídeo. Então, se você se sentiu feliz e aliviado imaginando tudo isso, assista a este pequeno vídeo até o final, porque ele pode mudar a sua vida, assim como mudou a vida de mais de 42.720 homens que restauraram suas próstatas após assistir esse curto vídeo. Como o Renato do Rio Grande do Norte, que mandou essa mensagem. Sinceramente, é um absurdo que ninguém esteja falando sobre esse truque. Fazer exatamente o que você me falou no vídeo mudou completamente minha vida. Antes eu tinha que programar meu dia em torno de um banheiro, acordava várias vezes durante a noite e quando ficava de frente ao vaso, saíam apenas algumas gotas. Agora finalmente voltei à minha vida normal e minha vida sexual está ainda melhor do que antes. Muito obrigado. Ou o Carlos Eduardo de Mato Grosso, o que diz: eu sou o cara mais cético do mundo. Já havia visto esse curto vídeo antes, mas por algum motivo não fiz esse truque natural que você ensinou. Depois me arrependi porque estava desesperado por uma solução e o site estava fora do ar. Finalmente vocês voltaram a deixar o vídeo ativo por mais um tempo e pude colocar tudo em prática. E logo nos primeiros dias passei a ir menos vezes ao banheiro, dormir melhor durante a noite e finalmente desfrutar da vida longe da maldição da próstata. Muito obrigado por me ajudar, meu amigo. Todos os dias, nossa caixa de entrada é preenchida com dezenas de mensagens de sucesso como as que você ouviu de homens que acabaram definitivamente com problemas de próstata. E agora, você também poderá ter acesso a esse ritual matinal para encolher a próstata e viver a vida que você merece. Bom, antes de eu te contar todos os detalhes desse ritual natural, deixa eu me apresentar rapidamente para você entender como eu cheguei até ele. Olá, meu nome é Marcelo Cardoso e nos últimos 27 anos fui piloto de avião da companhia aérea Gol desde criança. A única coisa que eu queria fazer era voar. Então, depois do ensino médio, entrei para a Força Aérea, onde servi com orgulho por 5 anos. Depois, mudei para a aviação comercial e nunca mais olhei para trás. Voei milhões de milhas, desfrutei de uma ótima carreira e tive a bênção de construir uma família incrível ao longo do caminho. Sempre me considerei um dos caras mais sortudos do mundo. Mas então, há alguns anos, tudo mudou.
mudou quando meus problemas de próstata começaram a se manifestar e quase arruinaram meu casamento e minha carreira. No início, eram apenas algumas coisas aparentemente pequenas, como ir urinar antes de dormir, deitar, dar um beijo de boa noite em minha esposa Suzy e apagar as luzes. Mas eu descobria que não conseguia dormir, porque parecia que ainda precisava fazer xixi. Mesmo que eu realmente sentisse que precisava fazer xixi muitas vezes, não saía uma gota sequer enquanto eu estivesse em frente ao vaso sanitário. E como eu não queria que a Sandra se preocupasse comigo, às vezes eu não me levantava e ficava deitado, contorcendo-me na cama, esperando para dormir. Mas eu descobria, só para acordar no meio da noite e ter que passar por tudo isso de novo, e a pior parte é que isso destruía completamente meu sono e eu ficava cansado todos os dias. E se você está lidando com problemas de próstata no momento, talvez já saiba como pode ser brutal nunca ter uma boa noite de sono. Você acorda todas as manhãs e seu corpo está lento. Seu cérebro parece estar apenas na metade da semana. É como se houvesse uma névoa ao seu redor. Você simplesmente não se sente 100% presente durante o dia. Pelo menos para mim, foi assim. E embora eu soubesse imediatamente que meus problemas eram causados pela próstata, eu pensei que talvez pudesse fazer pequenas mudanças no estilo de vida e o problema desapareceria. Então, tentei beber mais água durante o dia para me manter hidratado e depois não beber nenhum líquido por algumas horas antes de dormir. Reduzi a cafeína, embora sempre estivesse exausto. Comprei suplementos naturais e até mesmo parei de beber álcool, embora nunca tenha bebido muito. Na verdade, meus problemas de próstata só pioraram, e logo não era só à noite que eu sentia a necessidade constante de fazer xixi. Era em todas as horas do dia, quando eu estava fazendo alguma coisa com a Suzy, no cinema, jantando com amigos, ou com meu filho, em um jogo de futebol. Eu sempre tinha uma vontade enorme de fazer xixi, mas sempre que ia ao banheiro, ficava parado com a mão encostada na parede, rezando para que a gravidade fizesse o seu trabalho e saísse nem que fosse um pouquinho de xixi. O que é ainda pior é que eu estava envelhecendo bem na frente da minha amada esposa, Suzy. Minha esposa sempre me viu como um verdadeiro macho alfa, o que eu adorava. Mas agora eu me sentia como se tivesse passado de herói da Força Aérea para um velho avô empoeirado em apenas alguns meses. Foi como se a minha libido e a capacidade de ter uma ereção tivessem caído de um penhasco. Por um lado, é difícil ficar excitado ou animado com o sexo quando você constantemente sente que precisa mijar. Mas, mesmo quando eu queria fazer amor com minha esposa, estava tendo cada vez mais dificuldade para conseguir e manter uma ereção. E enquanto a Suzy me dizia que estava tudo bem e que não se importava, eu podia ver a decepção em seus olhos, um profundo sentimento de decepção que eu sabia ter sido causado por minha incapacidade de satisfazê-la. Agora, é claro, fui ao médico e ele me receitou um monte de bloqueadores alfa, mas não importava o que eu tentasse, finasterida, dutasterida. Os medicamentos não pareciam ajudar, o que descobri ser comum porque a taxa de sucesso deles é muito baixa. Isso significa que muitos homens acabam como eu e você, tomando essas pílulas e perdendo a esperança. Foi então que meu médico começou a me falar sobre cirurgias minimamente invasivas, que ela mencionou alegremente que custariam de 20 a 25 mil reais, antes de acrescentar que não havia garantia de que funcionariam e que se o cirurgião errasse, haveria um pequeno risco de complicações. No entanto, quando pesquisei quais eram essas pequenas complicações, fiquei chocado ao descobrir que muitos desses procedimentos não só envolvem enfiar um fio de metal no pênis, cortar a próstata ou até mesmo amarrar a próstata com nós. Mas quando o cirurgião erra, o sêmen pode fluir de volta para a bexiga, em vez de sair pelo pênis durante a ejaculação. E isso se você ainda conseguir ejacular, porque outra complicação assustadora dessas opções minimamente invasivas é a impotência permanente. Isso faz com que você nunca mais consiga ficar duro. Não sei quanto a você, mas isso realmente me assustou muito. Mas nada mais que eu tentasse estava funcionando, então eu comecei a considerar essas terríveis cirurgias. E foi aí que as coisas foram de mal a pior, pois meus problemas de próstata levaram ao momento mais humilhante que um homem pode passar na vida. A próxima parte é tão constrangedora que não acredito que vou compartilhá-la, mas também foi o que me levou a descobrir o verdadeiro motivo pelo qual a maioria dos homens sofre com próstatas aumentadas, independentemente das mudanças de estilo de vida que tentem. Assim você pode voltar a passar 6 horas ou mais sem sentir que precisa urinar, mesmo bebendo bastante líquido todos os dias, e desfrutar de um fluxo poderoso e sem esforço, sempre que for ao banheiro, sem medicamentos prescritos, facas cirúrgicas, suplementos de ervas ou uma única visita ao médico.
Com esse hack extremamente simples, você pode eliminar a necessidade urgente de fazer xixi durante o dia e desfrutar noite após noite de um sono profundo e relaxante, podendo até mesmo desfrutar de ereções mais completas e poderosas para que você possa voltar a ser o homem forte e poderoso que sempre foi. Veja, provavelmente não será um choque ouvir que, como piloto de avião comercial, sempre sentir que precisava fazer xixi era um grande problema. Isso me assustava muito, porque embora 90% dos voos de hoje em dia sejam feitos pelos computadores do avião, toda vez que estou no ar, sou responsável pela vida de centenas de passageiros. Simplesmente não há margem para erros, e você nunca pode se distrair. Mas se você precisa fazer xixi o tempo todo, é muito difícil manter a concentração em qualquer coisa. E como a sensação constante de precisar fazer xixi realmente me preocupava, fiz o impensável e decidi tentar usar uma daquelas fraldas para adultos enquanto estava na cabine de comando. Não porque eu estivesse planejando me mijar, mas porque achei que talvez isso reduzisse minha ansiedade em relação à necessidade de fazer xixi e me ajudasse a me concentrar, já que eu sabia que poderia fazer xixi se realmente precisasse. E se você estiver me julgando por causa do que acabei de compartilhar, eu entendo. Posso sentir meu rosto ficar mais quente ao admitir isso, mas na verdade essa não é a parte mais humilhante. A pior parte foi o que aconteceu depois. Estávamos fazendo uma rota do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, até o aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e as condições eram ótimas. A viagem foi tranquila e não havia previsão de mau tempo durante todo o voo. Então, mais ou menos na metade do voo, avisei a comissária de bordo que precisava ir ao banheiro. Então, depois que ela bloqueou o corredor para mim, saí da cabine para fazer xixi e, uma vez lá dentro, abaixei as calças e a fralda ridícula que estava usando e fiquei em pé sobre o vaso sanitário tentando fazer xixi, mas como sempre, não saiu nada. Parecia que eu precisava muito fazer xixi, mas depois de 5 minutos não havia uma gota sequer. E eu estava prestes a desistir quando, de repente, o avião passou por uma turbulência absolutamente monstruosa que parecia ter surgido do nada. Toda a cabine estava chacoalhando violentamente e, sabendo que eu era necessário na cabine de comando, puxei minha fralda para cima e estava pegando minhas calças quando, bam, atingimos outro trecho de turbulência que era ainda pior do que o primeiro, e foi quando, para meu horror absoluto, fui jogado contra a porta do banheiro, que se abriu completamente. Até hoje, não tenho ideia de como isso aconteceu, porque juro que tranquei a porta atrás de mim, mas de repente fiquei ali parado com as calças nos tornozelos e a fralda na cintura, olhando diretamente para as duas lindas comissárias de bordo que estavam esperando que eu saísse do banheiro. Nunca esquecerei a expressão de choque em seus rostos enquanto eu viver, como seus queixos caíram e seus olhos se arregalaram enquanto tentavam fingir que não tinham visto nada, e enquanto isso eu não conseguia dizer uma única palavra. Juro que quase engasguei com as lágrimas. Foi horrível. E tudo o que consegui fazer foi puxar minhas calças para cima e correr de volta para a cabine de comando. Mas não preciso dizer que foi realmente o momento mais humilhante da minha vida. E as coisas só pioraram quando a notícia do que havia acontecido se espalhou rapidamente pela companhia aérea. Meus colegas pilotos sabiam do ocorrido e faziam piadas nada sutis sobre a presença de um bebê na cabine. Os comissários de bordo, que me olhavam com respeito, agora evitavam contato visual comigo ou me tratavam como um velho fraco. E em pouco tempo, o incidente chegou até meus chefes. E o que foi ainda pior do que ser forçado a me abrir com eles sobre meus problemas de próstata foi que eles me colocaram em licença administrativa para que eu pudesse resolver esse problema. Era como se eles tivessem pena de mim, sentissem pena de mim. E isso me fez sentir muito fraco, como se eu fosse um velho doente. Era simplesmente horrível. Embora eu não pudesse realmente culpar a Gul por me deixar de castigo, porque sinceramente, provavelmente foi a decisão certa. Quero dizer, o que mais eles poderiam fazer? De repente, porém, eu me vi com muito mais tempo livre e decidi buscar uma solução para minha próstata inchada. Foi então que eu encontrei um misterioso ritual matinal que você pode fazer em casa, agora, para ajudar a soltar o estrangulamento da próstata na sua uretra e nunca mais sofrer com a próstata inchada. Comecei a passar noites pesquisando todos os estudos que pude encontrar, todos os livros sobre saúde, todos os artigos de notícias, tudo o que eu imaginava que pudesse ajudar. E depois de várias semanas nesse ritmo, tudo o que consegui foi mais olheiras, mais cansaço e mais frustração. Sinceramente, eu estava prestes a desistir, mas foi quando descobri, acidentalmente, uma pesquisa do Jornal de Saúde Masculina dos Estados Unidos, que mostrava que a solução para a próstata inchada estava mais perto de mim do que eu pensava. Mas primeiro, preciso revelar a você qual é a verdadeira causa da próstata inchada.
Veja bem, durante minha pesquisa, deparei-me com um estudo realizado por um renomado professor da Universidade de Harvard, que decidiu rastrear a causa raiz da próstata inchada. Com isso, ele descobriu que a próstata inchada tem pouco a ver com a idade, genética, estilo de vida ou hormônios, e sim com uma inflamação misteriosa. Como você já deve imaginar, a pia da cozinha é o lugar mais sujo da casa. Por ela ser quente e úmida, serve de abrigo para bactérias e mofos. E o que foi descoberto por esse estudo é que, assim como a pia da cozinha, nosso sistema urinário também serve de abrigo para fungos. Eu sei, parece loucura, mas preste atenção aqui porque essa é a sua chance de acabar com a próstata inchada definitivamente. Basicamente, quando você vai urinar, não esvazia totalmente a bexiga. Pode sobrar até 2,5 gramas de urina. Em geral, as bexigas têm capacidade para 20 ml de urina. Portanto, isso pode significar que 1/4 da urina ainda permanece na bexiga. Portanto, você pode ter mais urina parada na bexiga do que imagina. É assim que nosso corpo funciona normalmente, independentemente de sua idade ou de seu estado de saúde. Agora, essa urina parada é o terreno úmido e quente perfeito para os fungos se instalarem. Assim como a água parada em uma pia entupida fica infectada com mofo, germes e bactérias. O mesmo acontece com o xixi parado na bexiga, causando infecções, desencadeando inflamações e fazendo com que a próstata fique cada vez mais inchada. Você pode dizer, mas eu conheço alguém mais velho que não tem problemas de próstata. Bem, algumas pessoas têm a sorte de não andar por aí com uma fossa séptica e, de alguma forma, a bexiga consegue eliminar a maior parte do xixi. Mas para a grande maioria dos homens, especialmente para aqueles que retêm mais xixi, ela pode ser facilmente invadida por fungos, causando os problemas de próstata que eles têm agora. É claro que esse é um ciclo vicioso, pois quanto mais inchada a próstata fica, mais difícil é eliminar a urina. À medida que fui me aprofundando, encontrei artigos e mais artigos relacionando fungos e problemas de próstata. Como eu nunca tinha ouvido falar disso antes, fiquei surpreso ao ver que, na verdade, é bastante comum que infecções fúngicas causem o aumento da próstata, e nas mulheres, elas se manifestam como infecções por fungos. Ao contrário de uma infecção por fungos, todas as pesquisas médicas dizem que o inchaço causado por fungos na próstata masculina não é um problema de curto prazo. Ele pode durar décadas, pois, ao contrário do sistema urinário das mulheres, que é mais curto, a próstata raramente drena completamente o líquido. Nos vários estudos que encontrei, os cientistas continuavam dizendo que os casos de inchaço causado por fungos estavam aumentando significativamente nos últimos anos. Isso me pareceu bastante estranho, então continuei pesquisando ainda mais. Foi então que me deparei com um estudo que me surpreendeu. Veja bem, em um estudo realizado pela Revista Europeia de Urologia, os médicos pegaram 1.174 homens que tinham próstata aumentada e que não haviam respondido aos medicamentos tradicionais e os submeteram a uma dieta antifúngica muito específica, feita para eliminar os fungos do trato urinário. E adivinhe só, em apenas 4 semanas, impressionantes 92% dos homens observaram uma melhora significativa em suas próstatas, o que significa que havia menos inchaço, e eles podiam urinar com muito mais liberdade e facilidade. Não é incrível? Isso realmente mostra a importância dessas infecções fúngicas, porque durante minha pesquisa também vi como alguns médicos tentam minimizá-las ou dizem que são raras. Mas, se esse fosse o caso, então por que 92% dos homens tiveram uma melhora na próstata após a administração de um regime antifúngico, mas não quando receberam medicamentos para a próstata como o Flomax? Tenho certeza de que isso não tem nada a ver com o fato de que a saúde da próstata já é um mercado de 31 bilhões de dólares por ano, ou que se espera que o mercado cresça para 48,9 bilhões de dólares até 2026, ou com o fato de que a indústria farmacêutica adora grandes lucros mais do que qualquer outra coisa. Mas, de qualquer forma, ao ler mais sobre esse estudo com 1.174 homens, foi quando tudo se encaixou, porque o cientista que fez esse estudo continuou dizendo que os organismos da Cândida são muito bem equipados para colonização e invasão do trato urinário, e pouco se sabe atualmente sobre as consequências da Cândida. Cândida, isso realmente chamou minha atenção, porque ultimamente tenho ouvido falar de Cândida em todos os noticiários e sabia que Cândida era um tipo de fungo que às vezes é responsável por todos os tipos de coisas desagradáveis em nosso corpo, como baixa energia, alterações de humor, sono ruim e dificuldade para perder peso. Mas nunca pensei que a Cândida também pudesse ser a verdadeira causa do inchaço da minha próstata. No entanto, quando pensei
pensei sobre isso, fez muito sentido, porque quero dizer, o que acontece quando você tem qualquer infecção? Não importa se estamos falando de uma infecção nos olhos, nos dentes ou até mesmo nas unhas, elas incham e às vezes até ardem. E o que acontece quando você tem problemas de próstata? A próstata incha e às vezes até arde ou dói para urinar. Também percebi que se todos esses estudos estivessem certos e os problemas de próstata fossem, na verdade, problemas fúngicos, isso explicaria por que, para muitos de nós, os problemas de próstata parecem surgir tão repentinamente. É como se a vida estivesse normal em um dia e na noite seguinte, você descobre que está acordando a cada poucas horas para fazer xixi, e a sensação de necessidade de fazer xixi nunca o deixa. Ela o persegue a cada hora de cada dia. Porque é assim que as infecções funcionam, elas aparecem rapidamente, mas podem ser difíceis de superar. Isso é algo que qualquer pessoa que já teve uma infecção fúngica em uma das unhas dos pés sabe muito bem. E para provar isso, vou lhe dar um teste rápido de 3 perguntas desenvolvido por pesquisadores de Harvard para descobrir se suas células endoteliais estão inflamadas por causa dessa bactéria. Primeira pergunta: você termina de urinar, mas não sente aquela sensação de alívio, como se a urina ainda estivesse retida na bexiga? Segunda pergunta: você acorda muitas vezes para urinar durante a noite? Terceira pergunta: você sente vontade de urinar, mas quando fica em frente ao vaso, demora para urinar ou saem apenas algumas gotas? Se você já passou por alguma dessas situações, provavelmente faz parte do grande grupo de homens que sofre com a próstata inchada causada pelos fungos. E sabe o que é pior? Estudos mostram que quanto mais tempo esses fungos permanecem na sua próstata, maiores são as chances de desenvolver doenças graves, como insuficiência renal e até câncer de próstata. Esse também é um dos motivos pelo qual você precisa eliminar os fungos da sua próstata antes que seja tarde demais. É exatamente por isso que nada que você tenha tentado antes para desinchar a próstata funcionou. Nenhum medicamento, suplemento ou mudanças no estilo de vida pode desinchar sua próstata, porque nada foi capaz de acabar com os fungos e mofos presentes na sua próstata nesse exato momento. São apenas tratamentos criados para tentar ajudá-lo momentaneamente, e não para resolver o problema. É como tentar tirar água de um navio que está afundando com uma xícara de café. Pode ajudar um pouco, mas simplesmente não resolverá o problema. E o motivo por trás disso é o seguinte: a grande indústria farmacêutica e seus interesses. Elas ganham bilhões todos os anos com a venda de medicamentos que agem apenas no curto prazo sobre a próstata inchada, sem resolver o problema em sua raiz. Preste atenção, você realmente acredita que essas empresas gananciosas não têm uma cura para a maioria das doenças modernas, como a disfunção erétil, outras como a hiperplasia benigna da próstata, o câncer ou o mal de Alzheimer, ou mantê-lo escravizado a medicamentos que não funcionam por anos? Segundo um levantamento compartilhado pela revista Veja, o mercado de saúde da próstata já é um mercado de 31 bilhões de dólares por ano e se espera que o mercado cresça para 48,9 bilhões de dólares até 2026. Então acredito que você já sabe a resposta. Se quiser ir contra esse setor corrupto e finalmente acabar com a próstata inchada, você deve acabar com as bactérias e mofos que estão no seu sistema urinário nesse exato momento. Agora, você deve estar se perguntando de que forma somos contaminados por esses fungos, não é? E não quero assustar você, mas amigo, eles estão por toda parte. Embora nos jornais eles falem de uma nova cepa de fungos, como a Cândida, as cepas desses fungos estão se espalhando como fogo nas últimas décadas. E o motivo disso é a prescrição excessiva e maciça de agrotóxicos, da qual você provavelmente já ouviu falar. Cada vez mais agrotóxicos têm sido injetados em nossos alimentos nos últimos 30 anos por grandes empresas alimentícias que estão procurando maneiras de tornar as plantações mais resistentes a pragas e dar a seus alimentos uma vida útil mais longa. E isso inclui até mesmo frutas e legumes supostamente orgânicos, juntamente com carne que é anunciada como livre de agrotóxicos. E fiquei ainda mais perturbado ao descobrir que pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, continuam encontrando traços de agrotóxicos em nossa água potável. Eles realizaram testes em amostras de água vindo da torneira, engarrafada e até retiradas de poços em áreas rurais, e todas tinham grande quantidade de agrotóxicos. Além dessas, temos outras inúmeras pesquisas provando que o uso excessivo de agrotóxicos no Brasil está levando a uma explosão nunca antes vista de infecções fúngicas. E mais outras inúmeras pesquisas que comprovaram que as infecções por fungos são a causa da próstata inchada.
E, no entanto, o que as grandes empresas de alimentos estão fazendo? Elas estão enchendo as plantações, os animais e as águas subterrâneas que comemos e bebemos com esses mesmos agrotóxicos. E se você está pensando se dietas antifungos podem ajudar, saiba que eu fiz o mesmo questionamento. Então encontrei na internet inúmeros artigos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade de São Paulo, que testaram muitas dietas antifúngicas online e receitadas por médicos. E além da maioria delas não serem legítimas e comprovadas, nenhuma delas surtiu efeitos. Também encontrei pesquisas americanas que diziam para não utilizarem medicamentos para infecções fúngicas. E o motivo disso é que medicamentos podem realmente fazer com que os fungos se reproduzam e se espalhem mais rapidamente. Mesmo que eles possam ajudar a matar alguns fungos, em pouco tempo o fungo começa a se reproduzir novamente, ainda mais forte, para compensar a perda causada por esse medicamento. Fora que nenhuma dessas dietas, ou qualquer um desses medicamentos, se concentrava na saúde da próstata masculina e no tratamento do tipo específico de mofo que causa o inchaço da próstata. Então, contatei um renomado doutor chamado Fernando Rodrigues, que conheci em um dos meus voos, quando ajudei ele a chegar em São Paulo, a tempo para uma palestra importante, depois de uma série de cancelamentos de voos. Eu e ele tínhamos uma história muito parecida, e moramos na mesma cidade, então trocamos contato naquele dia, e com o tempo nos tornamos amigos. E depois de alguns momentos de gentilezas, comecei imediatamente contando a ele sobre todas as pesquisas que estava lendo sobre fungos e próstatas aumentadas, e perguntando se eu estava louco ou se fazia sentido. Para meu alívio, o Fernando me disse que eu não estava louco. Ele notou que cada vez mais estudos científicos estavam sendo publicados sobre isso nos últimos anos e disse que toda a comunidade científica estava ficando muito alarmada com a propagação de fungos e que é surpreendentemente fácil para nossos corpos serem colonizados por fungo também. Ele disse que uma vez que entra em você é uma má notícia, porque o fungo se espalha muito bem. Ele entra na corrente sanguínea e circula pelos rins. E como você deve saber, seus rins são como a porta de entrada para o trato urinário. E como você adivinhou, esse é um dos lugares mais quentes e úmidos de todo o seu corpo. Assim, o fungo se desenvolve em lugares como a bexiga e a próstata também, até que, essencialmente, todo o seu trato urinário possa ser colonizado por esse fungo nojento. Descobri que o Dr. Fernando também estava sofrendo com a próstata inchada e isso estava afetando ele no seu trabalho. Então ele decidiu me ajudar. O Dr. Fernando começou a pesquisar todos os ingredientes naturais e métodos caseiros que poderiam exterminar os fungos presentes no sistema urinário e restaurar naturalmente uma próstata saudável. Existem dezenas de milhares de ingredientes por aí, e a maioria deles tem poucos ou nenhum estudo clínico. Só quando comecei a procurar ingredientes raros, usados nas partes mais exóticas do mundo, é que encontrei o que procurava. Antes de te revelar quais são os ingredientes, eu preciso fazer um alerta. Nós procuramos durante várias semanas e não encontramos no mercado brasileiro o tipo certo dessas substâncias, porque somente esse tipo é capaz de entregar todos os benefícios necessários para desinchar a próstata. Portanto, eu já vou logo adiantando para evitar que você perca tempo tentando encontrar isso em farmácias ou sites estranhos. Eu já fiz esse trabalho de pesquisa e, infelizmente, não existe nada parecido no mercado brasileiro. O que existe hoje no mercado é apenas uma versão comum dos ingredientes e sem efetividade. Por isso, é importante que você continue prestando bastante atenção para entender realmente como pode ter acesso a esses ingredientes sem ter que gastar rios de dinheiro importando dos Estados Unidos ou pagando uma fortuna para algum laboratório americano criar a combinação certa. O primeiro composto é o Pygeum africanum. É uma planta africana rara, que é produzida em apenas um laboratório em todos os Estados Unidos e oferece propriedades anti-inflamatórias e extremamente eficazes aos fungos que atacam a próstata. Num grande estudo que descobri, publicado numa revista de prestígio mundial chamada BMC Urology, os investigadores verificaram que quando este extrato foi administrado a 590 homens, 87% deles viram o tamanho da próstata diminuir significativamente, enquanto outro grande ensaio em humanos realizado na Universidade de Santa Catarina, a UFSC, descobriu que Pygeum africanum melhorou os sintomas da próstata em 79%, em média para os homens que o tomaram. Esses são números bastante impressionantes, mas é claro, a questão é por quê? Por que isso aconteceu?
aconteceu? Bem, verifique isso. Num outro grande estudo realizado na Turquia, uma equipe de cientistas testou o extrato da planta contra 40 tipos diferentes de fungos. E você sabe o que eles encontraram? Foi eficaz na destruição de todas as cepas, incluindo a cepa responsável pelo inchaço e aumento da próstata. Até mesmo os tipos de fungos resistentes aos medicamentos, contra os quais os medicamentos tradicionais são impotentes. Sabendo o que sabemos agora, claro que faz sentido que algo super antifúngico também seja muito bom para reduzir o inchaço da próstata, ao mesmo tempo que o livra de uma vida de constantes idas não planejadas ao banheiro e do constrangimento e da frustração que as acompanham. Junto com as noites sem dormir, onde você continua acordando porque está muito mal, mas depois luta para conseguir um fluxo constante para sair. E de qualquer forma, esse é apenas o primeiro composto. A seguir, temos algo chamado fitoesterol, que é um poderoso composto antifúngico encontrado em alimentos vegetais e frutas. Mas você teria que comer uma quantidade absurda desses alimentos todos os dias. É por isso que o Dr. Fernando recorreu a uma versão altamente concentrada de fitoesterol. Um estudo publicado no Journal of the Ciência Diária descobriu que um extrato altamente concentrado de fitoesterol diminuiu os níveis de fungos em 25% após o contato, e que quanto mais tempo esta versão concentrada de fitoesterol ficou exposta, mais fungos ela matou, o que significa que funcionou rápido e funcionou por muito tempo. E enquanto isso, você tem todos esses estudos mostrando como o fitoesterol também protege as células da próstata e da bexiga, o que novamente não acho que seja uma coincidência, considerando que é onde os fungos gostam de ficar, em lugares quentes e úmidos. Então estou muito animado com este composto, porque imagine livrar seu encanamento de todos aqueles fungos. Da maneira como o inchaço desapareceria, você nunca mais sentiria aquela sensação de pressão vinda da bexiga e também seria capaz de começar a desfrutar de um fluxo constante e poderoso sempre que precisasse ir. E há também muitas pesquisas mostrando que quando o fitoesterol concentrado é combinado com um composto natural chamado polifenol, eles são capazes de destruir a camada nojenta e pegajosa do biofilme onde a cândida adora se esconder, o que torna o fungo ainda mais fácil de ser eliminado. Outro composto encontrado era o selênio, um mineral natural rico em enzimas antioxidantes, realizando a proteção da próstata. Mas não é apenas por isso. Cientistas da Universidade de Los Angeles descobriram que o selênio não apenas mata os fungos dentro de 3 horas após o contato, mas também destrói as suas colônias. Além disso, o Jornal de Biologia Humana provou que ele também pode destruir o DNA de mais de 14 tipos diferentes de vírus no contato, o que é uma vantagem adicional incrível. Porque com este composto sendo adicionado à nossa lista aqui, agora, você não só pode encolher sua próstata e voltar a ter idas ao banheiro normais, previsíveis e sem complicações, mas sua imunidade contra infecções futuras também aumentará muito. E finalmente, o último ingrediente antifúngico da lista do Dr. Fernando era o extrato de urtiga. Datado de 2001, houve um grande estudo do Centro Médico da Universidade do Rio de Janeiro que descobriu que a dosagem certa de urtiga poderia inibir completamente o crescimento dos fungos. Além disso, há uma tonelada de pesquisas científicas que dizem que a urtiga também pode ajudar a reduzir o inchaço da próstata. Então havia Pygeum africanum, fitoesterol, polifenol, selênio e urtiga. E embora o médico estivesse convencido de que esses ingredientes por si só destruiriam absolutamente qualquer tipo de fungo cândida que estivesse no meu trato urinário naquele momento, ele achou que deveríamos dar um passo adiante também. Porque seu palpite era que, se você destruir o fungo, provavelmente descobrirá que algumas das ervas mais tradicionais que supostamente ajudam na próstata são provavelmente muito mais eficazes, como a planta sol palmetto, por exemplo. Todo mundo sabe que isso ajuda na próstata, certo? A razão pela qual as pessoas não obtêm resultados tão bons com o palmito salgado no mundo real é porque se a próstata e o trato urinário estiverem colonizados por fungos, o palmito salgado não funcionará como deveria. Uma vez que o fungo tenha desaparecido, ele realmente pode funcionar muito melhor e tornar o xixi fácil e gratuito para você, em vez de uma grande luta. E a mesma coisa com o zinco, que é adicionado a muitos suplementos para DE. Há muitas pesquisas realmente boas mostrando que isso ajuda na próstata e pode ajudar a proporcionar ereções poderosas. Mas, assim como o sol palmetto, a razão pela qual a maioria das pessoas que o experimentam não obtém ótimos resultados é porque, se todo o seu trato urinário estiver repleto de fungos como a cândida, isso provavelmente está afetando a capacidade do seu corpo de ficar duro.
duro. E assim que o fungo desaparecer, o zinco pode realmente ajudá-lo muito mais. Juntos, esses compostos, além de reduzir o tamanho da sua próstata e os sintomas da HBP, eles ajudam a melhorar a saúde geral da próstata e da bexiga. Assim, depois que o Dr. Fernando reuniu todos esses ingredientes, ele e sua equipe testaram mais de 200 formulações diferentes. Tudo isso para descobrir a combinação mais exclusiva e poderosa capaz de eliminar esse fungo e acabar com a próstata inchada de uma vez por todas. Novamente, foi muito cansativo. Trabalhamos noite após noite até o amanhecer. Graças a Deus, o Dr. Samuel conseguiu negociar os ingredientes com os fornecedores mais confiáveis e certificados de todo o mundo para obter o melhor preço e qualidade. E ele também conseguiu acesso a uma fábrica de 55 anos dos Estados Unidos que concordou em preparar cuidadosamente esses 6 ingredientes raros e transformá-los em cápsulas para você tomar todas as manhãs. Dessa forma, você terá a certeza de que está tomando a quantidade certa desses ingredientes todos os dias. Eles assumiram como missão ajudar mais de 100 mil homens que sofrem com a próstata inchada a melhorarem suas qualidades de vida. E assim que terminamos, eu estava muito animado. Portanto, não perdi tempo e fui o primeiro a testar essa fórmula poderosa. Então foi isso que eu fiz e descobri que o extrato tinha um sabor doce e muito agradável. Depois deixei o Dr. Fernando tirar um pouco de sangue para que pudéssemos testar os níveis de fungos e combinamos de nos encontrar em seu escritório uma vez por semana durante o mês seguinte. Dessa forma, poderíamos continuar fazendo exames laboratoriais e ver se os níveis do fungo estavam diminuindo e eu poderia informá-lo se os comprimidos estavam ou não fazendo diferença. E logo nos primeiros 3 dias, utilizando essa fórmula para encolher a próstata, eu não estava notando muita diferença, talvez eu tivesse que fazer xixi com menos frequência durante o dia, mas ainda tinha dificuldade para urinar na maioria das vezes que ia ao banheiro. E eu ainda estava acordando no meio da noite com essa necessidade intensa de ir embora, o que me deixava muito nervoso. Talvez isso não funcione para mim, pensei. Talvez estivéssemos errados, talvez não seja fungo, talvez eu esteja ferrado. Essas foram as dúvidas que passaram pela minha cabeça. Mas como o Fernando fez um esforço extraordinário para me ajudar, segui o plano e graças a Deus o fiz, porque no 6º dia, utilizando a fórmula uma vez por dia, algo extraordinário aconteceu. Tive um período de 6 horas no meio do dia, em que não pensei em precisar fazer xixi uma única vez. Em vez disso, apenas continuei meu dia como costumava fazer e, de repente, olhei para meu telefone e mal consegui acreditar que tanto tempo se passou. Se você não tem problemas de próstata, talvez isso não pareça grande coisa, mas para mim isso foi incrível. E o que foi ainda mais surpreendente foi que quando fui fazer xixi foi instantâneo. Acabei de ir até o banheiro, mijei muito, terminei e me senti satisfeito. Melhor ainda, depois daquela ida ao banheiro, passaram-se mais 4 horas até que eu precisasse ir novamente. E quando senti necessidade de fazer xixi da próxima vez, não foi nada urgente ou desconfortável. Apenas fui até o banheiro e fiz como eu disse. Se você não tem problemas de próstata, é difícil entender o significado. Mas como alguém cuja próstata quase arruinou sua vida, percebendo que isso estava acontecendo, quase chorei. Naquela noite também dormi como um bebê. Não tive a sensação de que precisava ir embora antes de adormecer. Não acordei várias vezes no meio da noite ou fiquei pairando sobre o banheiro rezando aos deuses amarelos. Dormi 8 horas, acordei sentindo-me mais lúcido e energizado do que há meses. E então fiz um xixi muito poderoso e foi instantaneamente fácil e ridiculamente satisfatório quando acordei no dia seguinte. Uma semana depois de começar a usar aqueles comprimidos, eu contei a ele sobre o que estava acontecendo. Ele ficou emocionado e, com certeza, quando o meu exame de sangue voltou, alguns dias depois, descobrimos que a contagem dos fungos já estava 48% menor do que antes, o que foi incrível, embora Jaque me tenha dito para ter certeza. Continuei usando os comprimidos porque queríamos que os fungos fossem completamente destruídos e foi isso que fiz, e, em meados da 3ª semana, o exame de sangue mostrou que os níveis dos fungos estavam 81% mais baixos, e nos meses seguintes esses níveis continuaram diminuindo e mais baixo, até que eu percebesse, os resultados do meu teste de fungos diziam menos de 1%. Fiquei muito feliz, me senti tão bem em saber que estava eliminando todo o meu corpo desse mofo perigoso, porque vamos ser honestos, saber que essa coisa está rastejando por dentro, seu corpo é tão nojento, mas o que foi ainda melhor foi o alívio indescritível que vem ao saber que seus problemas de próstata acabaram. Imagine que não vai mais acordar no meio da noite, chega de procurar um banheiro ou precisar sair quando estiver com sua família ou amigos. Em vez disso, apenas algumas idas normais ao banheiro por dia.
Em seguida, um poderoso foguete toda vez que você atinge o banheiro. E devo dizer que é incrível como uma próstata fixa também revitaliza sua vida sexual. Não sei se foi algum dos ingredientes da fórmula ou apenas o fato de minha próstata não estar mais inchada. Tudo o que sei é que comecei a ter as ereções mais poderosas que já tive na vida e minha esposa, Suzy, adorou. Ela ficava dizendo, brincando, que eu estava de volta. Não demorou muito para que outros caras comentassem sobre meu novo eu, dizendo que eu parecia mais confiante, mais feliz, que parecia mais jovem e que minha pele estava mais saudável, que eu parecia mais esperto. Eles queriam saber o porquê e quando eu disse que era porque finalmente encontrei uma maneira de consertar minha próstata. Fiquei realmente surpreso com a forma como cada um deles me dizia em um sussurro baixo que estavam tendo problemas para ir e depois perguntando se eu poderia compartilhar esse segredo com eles. É claro que eu disse sim e com certeza todos os caras para quem eu dei algumas amostras da fórmula para encolher a próstata acabariam me ligando por mensagem de texto ou por e-mail algumas semanas depois dizendo que essa coisa era um milagre. Como o Anderson Araújo, que mora em Florianópolis, Santa Catarina, que disse: "Quando você me disse que eu poderia tomar uma pílula pela manhã e todos os meus problemas de próstata desapareceriam, pensei que você estava maluco. A única razão pela qual tentei foi porque havia esgotado todas as outras opções e estava muito cansado de me levantar para fazer xixi durante a noite. Mas, cara, estou feliz por ter feito isso. Faz apenas algumas semanas e estou totalmente de volta ao normal. Chega de idas frequentes ao banheiro, chega de me contorcer e durmo a noite toda. Obrigado." O Renato Batista, de Ribeirão Preto, São Paulo: "Eu estava há semanas de passar pela faca na minha próstata. Estava apavorado. Li tudo sobre as complicações e a ideia de alguém cortar a minha próstata ou enfiar um fio em meu pênis me deixou fisicamente enjoado. Então decidi experimentar essa fórmula que você me apresentou como último recurso. É incrível, elas funcionaram. Agora eu não preciso mais ir ao banheiro de hora em hora. Passei a dormir tranquilo e acordar disposto e as minhas relações com minha esposa melhoraram muito." E o Robson Pereira, de Salvador, Bahia: "Sim, sou um caminhoneiro de longa distância e parar para fazer xixi a cada hora estava me custando tempo e dinheiro, além de me fazer odiar meu trabalho. A única coisa pior do que pensar constantemente sobre o quão ruim você precisa fazer xixi é não conseguir fazer xixi quando finalmente encostar. Então decidi experimentar o seu doce. Já se passaram 2... Essas são apenas algumas das inúmeras histórias que comecei a receber de caras de todo o Brasil, diariamente, enquanto alguns deles até relataram que adoravam o sabor doce de menta e como ele o tornava muito fácil de manter. E estão perguntando se eu tinha mais desses doces para encolher a próstata para eles e seus amigos. Nós nos tornamos virais e em pouco tempo, o Dr. Fernando e eu estávamos trabalhando dia e noite tentando produzir fórmulas suficientes para os caras que os pediam. Eventualmente, percebemos que a única maneira de realmente colocar o que criamos nas mãos de todos os homens que precisavam era apostar tudo. Então foi isso que fizemos. É por isso que eu venho apresentar a você o Prostamix, uma forma completamente natural e cientificamente comprovada para resolver definitivamente os seus problemas de próstata. É a única fórmula que vai agir no seu corpo destruindo o fungo que está colonizando o seu sistema urinário neste momento, permitindo que você volte a ir ao banheiro de forma natural e desfrute de um jato poderoso e constante, eliminando as idas frequentes ao banheiro, que são extremamente inconvenientes durante o dia e que prejudicam seu sono à noite. Logo na primeira semana que você utilizar o Prostamix, você já vai notar que estará indo ao banheiro menos vezes e tendo um sono relaxante, diminuindo as idas ao banheiro durante a noite que te impedem de dormir. Basta uma dose por dia do Prostamix para começar a eliminar os fungos da sua próstata. Assim, não há mais inchaço, nem bloqueio, nem perda de tempo tentando se forçar a fazer xixi. Nós obtivemos o extrato dos ingredientes puros e da mais alta qualidade que eliminam os fungos para desinchar a sua próstata. Colocamos as quantidades exatas em um xarope. Basta você tomar 5 ml por dia. Ele tem um sabor doce e agradável. Você pode fazer isso no café da manhã ou então após uma das refeições. Fizemos em xarope por alguns benéficos que foram comprovados pelos pesquisadores. Benefícios que você não teria em pílulas difíceis para engolir ou frascos e contas-gotas com baixa concentração. O xarope tem muito mais concentração e isso fará com que seu organismo absorva a fórmula rapidamente, enquanto um produto
em conta gotas alcança até 30 ml, o xarope possui 150 ml. O Prostamix tem sabor mais agradável, não tem contraindicações, os ingredientes não oxidam e por isso produzem ainda mais resultados. Os frascos do Prostamix são 100% seguros e aprovados pela Anvisa. Entretanto, se esse vídeo ainda está no ar, você ainda poderá colocar suas mãos nessa incrível fórmula. Você logo passará a fazer menos idas ao banheiro, não terá mais dificuldades para urinar e terá aquela sensação de alívio ao sair do banheiro que a próstata inchada tirou de você. Seu fluxo será mais poderoso, sem que você precise forçar, e já nas primeiras semanas você estará dormindo a noite toda. Você se perderá nas atividades que realiza por horas, sem sequer pensar em precisar fazer xixi. Sua ED estará desaparecendo e logo você poderá experimentar ereções poderosas, voltando a ser o homem de verdade que você era. Sua mulher irá comentar para as amigas dela o quanto seu desempenho melhorou, enquanto elas estarão reclamando dos seus maridos que não conseguem ter ereções e só pensam em ir ao banheiro. Quando você ficar sabendo disso, apresente para eles o Prostamix e conte a transformação que você teve em sua vida apenas tomando 5 ml todas as manhãs. Isso é o que está reservado para você e estou muito animado para que você experimente isso por si mesmo. E, considerando isso, não é de admirar que, desde que lançamos ao público esse xarope para encolher a próstata, tenha sido difícil mantê-los em estoque. Em apenas 4 meses, vendemos bem mais de 119 mil garrafas, e esse número aumenta a cada dia. Homens em todo o Brasil que sofrem de problemas de próstata embaraçosos, dolorosos e que destroem o sono, finalmente têm uma solução totalmente natural que funciona. Homens como o Antônio Francisco, de 64 anos, que mora no Espírito Santo. Você sabe como estava ruim para mim viver com a HBP. Estava com muitas dificuldades em relação à urina e sinto até vergonha em falar isso, mas estava quase aderindo à ideia de usar fraldas. Felizmente passei a tomar 5 ml todas as manhãs e já nos primeiros 14 dias cortei o número de idas ao banheiro pela metade e passei a ter um sono muito melhor, o que foi essencial, porque eu estava acordando extremamente cansado. Para Roberto Campos, de 59 anos, que mora no Rio de Janeiro. Sou um caminhoneiro de longa distância e parar para fazer xixi a cada hora estava me custando tempo e dinheiro, além de me fazer odiar meu trabalho. A única coisa pior do que pensar constantemente sobre o quão ruim você precisa fazer xixi é não conseguir fazer xixi quando finalmente encostar. Eu já tinha cortado o álcool, a cafeína, passei a fazer exercícios e fiz tudo o que você pode imaginar, mas nada me ajudou. Felizmente conheci o Prostamix e agora consigo fazer as viagens naturalmente e me sinto mais disposto e confiante. Ou o Carlos Vicente, que tem 52 anos e mora em Goiás. Eu acredito que o meu médico nunca me contou sobre isso. Ele sempre insistiu que finasterida, cirurgia eram as únicas opções que eu tinha. Mas quando eu finalmente descobri isso, através de um amigo, tudo mudou. Basicamente, isso me trouxe de volta para onde estava há 35 anos. É como se agora eu tivesse uma próstata totalmente... Tudo o que você precisa fazer para ver os mesmos resultados incríveis na sua próstata é começar a usá-lo o mais rápido possível. A solução é muito mais simples do que você poderia imaginar, e você conseguirá ter acesso a isso nos próximos 90 segundos. Mas você precisará agir rápido, porque o preço de ter os ingredientes mais puros e com alta qualidade é que recebemos estoque apenas a cada 3 meses. A última coisa que queremos é que você interrompa o tratamento antes que os fungos sejam completamente destruídos, porque nesse caso, a reinfecção não só é possível, mas provavelmente voltará com força total e as coisas voltarão a ser imediatamente como eram antes, à medida que sua próstata volta a inchar. Você sentirá essa pressão vindo da bexiga e frequentemente sentirá vontade de fazer xixi, enquanto seu sono é novamente interrompido. Você reverterá todo o bem que fez ao seu corpo e atrasará meses ou até anos. Bom, depois de escolher a dedo os melhores ingredientes, negociar a produção e manter os custos baixos, tenho orgulho de oferecer a você esta fórmula revolucionária pelo menor preço possível. Você nunca terá que gastar seu dinheiro suado em drogas perigosas ou suplementos ineficazes que não fazem nada para tratar a próstata. Você pode dizer adeus às alternativas caras e cheias de efeitos colaterais que proporcionam apenas um pequeno alívio, se houver algum. Em vez disso, ao agir agora, você pode desfrutar de proteção real e duradoura contra os fungos, enquanto se liberta da necessidade constante de ir ao banheiro. Imagine como seus dias vão se tornar tranquilos e fáceis novamente. Como não há mais desculpas ou fuga para o banheiro,
e esperando que ninguém perceba. Experimente como é ter noite após noite de sono profundo, reparador e como sua vida sexual volta à vida porque seus problemas de próstata desapareceram para sempre. Você passará a ser mais confiante e as outras pessoas irão perceber isso em você, querendo saber o que você fez de novo. Os outros caras vão ficar com inveja e implorar para saber seu segredo quando a notícia do seu aumento de performance na cama espalhar entre as esposas deles. Sua mulher poderá desfrutar novamente de uma vida sexual apaixonada e voltar a te respeitar como homem. Eu vou ser sincero com você. Se no passado alguém me oferecesse uma fórmula que acabasse completamente com a maldição do inchaço na próstata, dando um fim nas noites mal dormidas, nas idas frequentes no banheiro, na urina involuntária, na ED e todos os sintomas da HPB que quase destruíram minha carreira, eu pagaria facilmente R$3.000. Mas é óbvio que não vou te pedir nem perto desse preço por um frasco do Prostamix, mesmo que a transformação que ele vai causar valha muito mais. Eu não sou uma corporação tentando extrair dinheiro de caras que sofrem com problemas de próstata. Eu sou só um cara que passou por problemas de próstata inchada e fui muito prejudicado. Felizmente, consegui ter acesso à verdade que a indústria vem escondendo há décadas de você e agora você poderá ter acesso à mais pura fórmula 100% natural que vai acabar definitivamente com seus problemas de próstata, quase instantaneamente. Eu quero alcançar o máximo de homens possível. Por isso, seria impossível sair cobrar mais de R$1.000 por um frasco do Prostamix, mesmo sendo aconselhado pelo Dr. Fernando e os laboratórios parceiros a fazer isso. Na verdade, o preço que cheguei foi o menor valor viável possível para conseguir pagar os fornecedores dos ingredientes, os cientistas para fazer a formulação e a fábrica para aplicar a fórmula na dosagem exata. Sem contar o preço para manter esse site no ar e a equipe de suporte 24 horas, 7 dias por semana para os clientes do Prostamix. É por isso que eu não vou pedir R$900, nem 600 e muito menos 400. Eu sei como é difícil viver em constante medo com a progressão dos problemas na próstata a cada dia que se passa. Por isso, você pode garantir o seu frasco de Prostamix agora por apenas 8 vezes de R$26,76 ou R$197,90 à vista. Mas antes de fazer seu pedido através do botão abaixo, saiba que os estudos e testes com voluntários mostraram que quanto mais tempo de uso do Prostamix, mais você se beneficiará. Se você deseja obter melhoras significativas e eliminar quase todos os fungos que estão no seu sistema urinário nesse exato momento, acabando com seu inchaço da próstata, você deve fazer o uso do Prostamix por pelo menos 90 dias, que seriam 3 frascos. E para eliminar definitivamente os fungos, restaurar completamente a sua próstata e nunca mais precisar ouvir falar sobre próstata novamente, recomendo que você faça como milhares de homens ao redor do Brasil e garanta o pacote 5 meses, que seriam 5 frascos. Além disso, ao garantir o pacote de 5 meses, você não corre o risco de interromper o seu tratamento e voltar para estaca zero. Então nós criamos uma super promoção, válida somente agora, e que vai permitir a você levar para casa hoje mesmo 5 frascos do Prostamix a preço de banana. Você vai pagar apenas R$75 por cada frasco, em 12 vezes de R$39,95 ou um total de R$397,90 à vista. Isso significa que, ao levar o kit com 5 frascos, você vai estar economizando cerca de 60% e também receberá frete grátis. Além disso, você vai estar se protegendo contra a falta de estoque e garantindo que sua próstata terá o suprimento necessário pelo tempo recomendado. Na verdade, dividindo o kit de 5 meses em até 12 vezes, você pagará menos de R$2 por dia. E convenhamos, o que você consegue comprar com R$2 hoje em dia? Um pacote de chicletes? O único problema é que a atratividade desses pacotes especiais está fazendo com que nosso estoque atual se esgote muito mais rápido do que qualquer um de nós poderia prever. A última coisa que eu quero é que você volte mais tarde e veja preços mais altos ou que estamos sem estoque novamente, por isso você precisa ser rápido. Então é preciso que você haja rápido. Clique no botão para adquirir o pacote de 5 frascos abaixo, ou qualquer outro pacote que desejar, para garantir seu pedido. Lembre-se que esse é um pagamento único. Não há cobranças ocultas ou taxas de assinatura. Sempre odiei essas coisas e não quero que você passe pelo mesmo. Preencha seus dados em nosso formulário e selecione seu pedido de forma 100% segura e protegida, e enviaremos seu pacote diretamente para sua porta imediatamente. Fique tranquilo que seu pedido e entrega são totalmente discretos, caso você não queira contar para os outros sobre o
Prostamix. E saiba que você não corre absolutamente nenhum risco ao tomar sua decisão, porque ao realizar seu pedido do Prostamix, eu irei proteger 100% do seu investimento por 90 dias. E para os pedidos de 5 frascos, ao invés de receber 90 dias de garantia, terão 5 meses para experimentar o Prostamix antes de decidir se quer ou não ficar com ele. Funciona assim: você vai começar a tomar o Prostamix e vai perceber suas idas ao banheiro se tornando menos frequentes e mais confortáveis a cada dia. Você vai ver a sua energia, libido e a resistência voltando gradualmente. Como você pode, mais uma vez, se sentir seguro e confiante, sem a preocupação de problemas na próstata. Finalmente alcançar o alívio necessário para poder dormir tranquilamente, sem interrupções para ir ao banheiro durante a noite, assim como mais de 49.600 homens satisfeitos com o Prostamix conseguiram. E se você, por um milagre, não experimentar essas mudanças ou não estiver satisfeito por qualquer motivo, como até mesmo a cor do frasco, basta enviar um e-mail para suporte@prostamix.com.br e solicitar o reembolso do dinheiro. Mesmo que você já tenha tomado todo o seu frasco, se você não estiver satisfeito com suas mudanças, é só você mandar uma mensagem e você receberá todo o seu dinheiro de volta. E nós iremos enviar outro produto para a próstata da sua escolha como pedido de desculpas. Eu apenas disponibilizo essa garantia, porque tenho certeza dos resultados que o Prostamix vai trazer para você. Afinal, é a única fórmula que vai agir na causa raiz do inchaço na próstata, que são os fungos. E, após acabar com o problema, irá trabalhar em tempo recorde para trazer sua próstata para o tamanho normal. Simplesmente não há nenhum risco para você. O único risco que você pode enfrentar é continuar com a próstata inchada e acabar, infelizmente, evoluindo para um câncer de próstata. Fora os incômodos diários que eu e você sabemos que a próstata inchada causa. Não importa o que aconteça, você realmente só tem tudo a ganhar e nada a perder. Toque agora no botão abaixo e faça seu pedido do Prostamix agora mesmo. Lembre-se, tudo que você já tentou não funcionou até aqui por um único motivo. Não acabam com os fungos que estão presentes no seu sistema urinário e inchando sua próstata. É exatamente por esse motivo que o Prostamix é diferente de tudo que você já tentou e vai funcionar perfeitamente para você. Não importa há quanto tempo você tem a próstata inchada. Não importa o que você já tenha tentado para acabar com seus problemas de próstata, muito menos a sua idade ou estilo de vida. O Prostamix já ajudou milhares de homens a voltarem a ter uma vida tranquila e vai ajudar você também. Além disso, ao fazer seu pedido de 3 ou 6 meses do Prostamix hoje, eu também adicionarei 2 livros bônus totalmente de graça. O primeiro é o Detox Renal Caseiro de 5 dias, que custa R$ 79,00, mas você receberá de graça. Ele é um guia passo a passo simples para limpar os rins no conforto da sua casa. Estou incluindo este e-book porque seus rins são realmente os filtros naturais do seu corpo. E quanto mais protegidos eles estiverem, mais saudável você será. Além disso, você não só receberá esse guia para limpar seus rins, mas também descobrirá o coquetel que vai criar um ambiente onde germes e bactérias transmissores de doenças não podem viver. Os 5 alimentos perigosos para a saúde que podem prejudicar a saúde dos rins. Comê-los pode deixá-lo cansado e doente sem você perceber. Além das 3 vitaminas mágicas que podem reduzir o risco de contrair uma pedra nos rins insuportável em mais de 97%. Você encontrará tudo isso e muito mais neste e-book, e ele será seu gratuitamente ao solicitar o pacote com 3 ou 5 frascos. E então, o segundo livro que darei a vocês hoje, totalmente gratuito, se chama Ereções Poderosas em 7 dias. Ele é vendido separadamente por R$ 79,00, mas você receberá de graça. Esse é o guia definitivo, onde irei te mostrar o passo a passo de reativar a enzima da ereção no seu corpo e ter ereções longas e duras como pedra quase imediatamente. Lá dentro, você descobrirá a bebida caseira afrodisíaca desenvolvida por um guerreiro africano que dormiu com mais de 10.000 mulheres, teve 1.783 filhos e manteve sua potência sexual até os 89 anos de idade. O truque das lésbicas para gerar na sua mulher uma overdose de orgasmos explosivos na cama, isso é 7 vezes mais potente e intenso do que as mãos, a língua e um vibrador juntos. E os 3 ingredientes que você tem na sua casa e vão fazer você durar pelo menos 1 hora na cama e disposto para fazer sexo várias vezes em uma única noite. Ambos os guias são seus gratuitamente quando você compra o pacote de 3 ou 5 frascos. Toque agora no botão abaixo e faça já o seu pedido do pacote que desejar, enquanto ainda temos estoque. Lembre-se,
Lembre-se, o desconto, frete grátis e os bônus são temporários e limitados. Quando acabar esse lote do Prostamix, levará meses para fazer um novo lote e eu espero que você não fique de fora. Depois de selecionar seu pacote, você será direcionado para a nossa página de pedido seguro, onde poderá preencher suas informações de envio e pagamento. Já estamos passando por faltas temporárias de estoque. Obviamente, fazemos o possível para evitar isso, mas essa é apenas a simples realidade de tentar levar um produto como esse para tantas pessoas, fazendo grandes pedidos de uma só vez. Você não precisa se preocupar, porque enquanto você estiver assistindo a este vídeo agora e não vir nenhum ícone de falta de estoque aparecendo em nenhum lugar, ainda temos o Prostamix em estoque. Mas eu realmente queria deixar esta nota para você, porque não posso dizer com certeza a próxima vez que você voltar. Agora você se encontra em uma encruzilhada com 3 caminhos a seguir, que vão te levar a destinos completamente diferentes. Você pode fechar esse vídeo e seguir sua vida, esquecendo tudo o que você aprendeu aqui sobre a causa raiz da próstata inchada e como o Prostamix vai te ajudar a acabar com ela permanentemente. Ao fazer essa escolha, nada vai mudar na sua vida. Você irá continuar sofrendo com dificuldades para urinar, acordando várias vezes durante a noite e sem sensação de alívio ao urinar. Cada dia que se passa, as dificuldades por conta da sua próstata vão ficar pior. Você irá passar a ir mais vezes ao banheiro, demorar mais para urinar e seu desempenho sexual será extremamente afetado. Você passará a ser enxergado como um homem fraco, que precisa ir ao banheiro toda hora e possivelmente terá que usar fraldas que nem eu. Não quero assustar você, mas já foi comprovado que o inchaço da próstata é o principal auxiliar para o câncer de próstata. E eu tenho certeza que você não quer isso para você. A segunda opção é tentar utilizar as soluções da Big Pharma, remédios como finasterida, dutasterida, tansulosina, que não irão tratar a causa raiz do inchaço da sua próstata. Ou quem sabe realizar cirurgias que custam entre 20 e 25 mil reais e você corre o risco de assassinar sua vida sexual ou o procedimento apenas não surtir efeito no seu organismo. Então eu te pergunto, por que você faria algo assim, sendo que você pode fazer uma escolha 100% comprovada, definitiva e livre de riscos que está na sua frente agora mesmo? Toque agora no botão abaixo e realize seu pedido do Prostamix para acabar com seus problemas de próstata. Outra coisa que gostaria de revelar para você é que eu, juntamente com toda a equipe, preparamos um presente surpresa para todos os usuários do Elite Extreme. Ele é essencial para você acabar com os problemas de próstata inchada ainda mais rápido, mas eu não vou revelar ele aqui. Vou deixar você na curiosidade para você realmente ficar surpreso quando você ver o que é. Você já viu toda a ciência por trás dessa solução inovadora e ouviu histórias notáveis de pessoas como você que realmente transformaram suas vidas em apenas alguns segundos por dia. Eu apoio totalmente este produto e fiz tudo o que pude para tornar o seu pedido hoje uma das decisões mais fáceis e lógicas que você já tomou. Cabe a você tomar uma decisão. Você é o único que pode dar o primeiro passo na direção de uma vida radicalmente nova. Se por algum motivo você ainda se sentir um pouco em cima do muro, então eu tenho que pedir que você, por favor, não deixe que o medo e a dúvida o impeçam, porque você está 100% seguro e protegido. E quando você realmente pensa sobre isso, qual é a alternativa? Só posso imaginar todas as soluções fracassadas que você tentou no passado e que o deixaram frustrado, ansioso e sem esperança. Eu sei, porque tenho certeza de que experimentei cada um deles sozinho, mas agora você tem algo completamente diferente bem na sua frente. Em suas mãos está a única fórmula comprovada cientificamente e aprovada por milhares de brasileiros que vai acabar com os fungos do seu sistema urinário e restaurar sua próstata. Você poderá desfrutar de um fluxo constante e poderoso naturalmente. Você não precisará pensar em precisar ir ao banheiro na maior parte do dia e dormirá profundamente durante a noite. Você poderia sair desta página agora mesmo depois de ouvir tudo o que compartilhei, mas o que vai mudar? Você acabará voltando para aquele ciclo de decepções, frustrações e vergonha. Vai continuar sendo atingido pela necessidade urgente de ir mais uma vez ao banheiro e pensar se tenta segurar ou explica o porquê está indo ao banheiro mais uma vez. Quantas oportunidades você já perdeu na vida pensando que poderia aproveitar depois? Até quando vai continuar perdendo as oportunidades que aparecem na sua frente? Tudo o que você precisa fazer é dizer talvez. Você pode estar a poucos minutos de sentir que tem uma nova vida, desfrutar de um estilo de vida
vida, ativo e saudável, sem preocupações, angústia ou medo. Tudo isso e muito mais poderia estar do outro lado desta página. No mais é isso, espero que você tome a decisão certa e possa fazer parte dos milhares de homens que estão acabando com seus problemas de próstata utilizando o Prostamix. Ainda está aí? Se sim, imagino que ainda tenha algumas dúvidas. Eu sei que não é o preço. Ainda está aí? Se sim, imagino que ainda tenha algumas dúvidas. Eu sei que não é o preço porque tenho certeza que você pode dar um jeito nisso. Não é a qualidade porque você viu o quanto o Prostamix é feito com os melhores ingredientes que existem no mercado. Provavelmente você tenha ficado com alguma dúvida que eu não respondi. Então, deixe-me responder algumas das perguntas mais comuns que as pessoas fazem sobre o Prostamix. Dúvida número 1. Meu sobrinho tem 45 anos e notou uma redução boa na próstata em apenas 3 semanas ao usar o Prostamix. Ele diz que está urinando com muita facilidade. Será possível que eu obtenha resultados semelhantes, considerando que tenho 63 anos? É realmente empolgante ver a melhora que seu sobrinho alcançou. Normalmente, resultados tão expressivos não são observados em um período tão curto. As pessoas costumam começar a perceber os primeiros benefícios para a saúde da próstata após cerca de 4 semanas de uso diário do Prostamix. E sim, é possível que você também obtenha resultados notáveis na saúde da sua próstata, apesar da sua idade de 63 anos. O Prostamix demonstrou a capacidade de beneficiar pessoas com idades entre 30 e 80 anos, independentemente do gênero, genética ou estágio da vida. Dúvida número 2. O Prostamix possui garantia? Sim. O Prostamix tem garantia incondicional de 90 dias nos kits menores e garantia de 5 meses no maior kit. Isso quer dizer que você pode experimentar o produto por todo esse tempo. E se por qualquer motivo você não experimentar cada um dos benefícios que eu te mostrei aqui, não tem problema, eu devolverei 100% do seu dinheiro. Dúvida número 3. Posso parcelar o Prostamix no boleto? Caso você deseje parcelar a sua compra, a forma de pagamento deverá ser o cartão de crédito. Os pagamentos por Pix ou boleto são à vista. Em todas elas, você irá ganhar frete grátis. Dúvida número 4. O Prostamix é seguro? Ele foi aprovado pela Anvisa? Sim, o Prostamix passou por todos os testes da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e foi considerado seguro para o consumo. Dúvida número 5. Qual é o modo de uso do produto? É muito simples. Basta tomar 5 ml do Prostamix por dia. Ele pode ser tomado cedo ou à noite. Dúvida número 6. Quanto tempo demora para o produto fazer efeito? Isso vai depender do organismo de cada pessoa, mas já nos primeiros dias ele começa a agir no seu corpo. Dúvida número 7. O produto possui alguma contraindicação? E se eu tiver algum problema de saúde? O Prostamix é feito com ingredientes 100% naturais e não possui nenhum efeito colateral. Por isso, ele pode ser tomado por qualquer pessoa, inclusive para prevenir doenças prostáticas. Dúvida número 8. Para quem o Prostamix é indicado? O Prostamix é indicado para pessoas que sofrem com problemas de próstata aumentados. Dúvida número 9. Quanto tempo o produto demora para chegar? Assim que o pagamento for aprovado, o produto será imediatamente enviado. É por isso que recomendamos o pagamento por cartão de crédito, ou Pix, porque nesses casos a aprovação do pagamento é imediata e assim você recebe o produto mais rápido. Dúvida número 10. Eu posso comprar o produto para dar para algum parente? Sim. Se você tem um parente que sofre com problemas de próstata e gostaria de ajudar ele, eu recomendo fortemente que você dê o Prostamix de presente. Ele vai te agradecer por ter feito isso. Dúvida número 11. Se eu não comprar hoje, posso comprar depois? Como eu disse antes, o nosso estoque Prostamix pode se esgotar a qualquer momento, mas esse não é o único problema. Nossos fornecedores utilizam os ingredientes mais puros possíveis e por isso recebemos estoque a cada 3 meses. Além disso, é bem provável que o próximo lote venha com um preço mais alto por causa da inflação e da alta do dólar. Dúvida número 12. Esse site é seguro? O nosso site possui criptografia de ponta a ponta. Isso significa que os seus dados ficam 100% sigilosos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2013. Bem, essas são as dúvidas mais comuns que eu recebo sobre o Prostamix. Eu espero que a sua dúvida tenha sido respondida aqui, mas caso tenha ficado com alguma dúvida, não hesite em nos mandar uma mensagem no WhatsApp ou uma mensagem para o e-mail suporte@prostamix.com.br. Um grande abraço e até mais.